Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Oi, boa noite, graça e paz a todos. Quero convidar vocês a tomarem os seus lugares. Quem puder se colocar de pé em respeito à palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês um versículo, na verdade são 3 versículos que está em Tiago 4, Tiago 4:1. Vou ler na minha versão aqui, pode estar um pouquinho diferente, é a King James, normalmente eu uso. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. A Bíblia nos ensina que nós podemos pedir a Deus, tanto que em Tiago mesmo, Tiago 1 diz que se algum de vós precisa de sabedoria, é só pedir para Deus que Ele te dá com graça, Ele te dá espontaneamente, deliberadamente, se eu não me engano a palavra da minha tradução. E aqui em Tiago, que eu acabei de ler, diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E tudo que a gente pede, muitas vezes, é para gerar contenda, para gerar algo dentro de nós. E eu quero convidar vocês, meus irmãos, para que nós possamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para saber como pedir, que Ele nos dê entendimento para saber como fazer, e que Ele nos ajude a prestar um culto digno dEle, porque Ele é digno. Que Ele nos ajude e que nós possamos pedir algo que não seja para nós mesmos, mas para o reino dEle. Pedir algo que é para os nossos irmãos. Por isso que a Bíblia fala, e o Ícaro acabou de citar, orai uns pelos outros. A gente tem que orar por nós mesmos, mas a Bíblia sempre nos orienta a orar uns pelos outros. Sempre diz para intercedermos. Se nós prestarmos atenção no que Deus faz em nossas vidas, você vai entender que o que Ele faz não é para você, é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Então, se Ele faz algo, é para que você seja o Cristo na vida de alguém, ou seja, a exemplificação, talvez, o exemplo, aquele que as pessoas podem olhar e pensar, eu vejo Cristo nele. Olhar e ver, eu vejo Cristo nessa atitude, eu vejo Cristo nas suas palavras. Que nós possamos servir a Deus, aos nossos irmãos, à nossa comunidade, porque a gente está, 99% de nós, fora de onde a gente nasceu, mas nós estamos em um lugar para servir. Deus nos criou para servir. Então que nós possamos servir ao irmão, que nós possamos pedir com o intuito de ajudar os outros, de fazer algo por alguém e não por nós mesmos. Porque se nós simplesmente pedirmos para nós, seremos uma lagoa. E se eu não me engano, no culto passado mesmo o pastor disse, nós não somos lagoas, somos rios. Que sejamos rios para que Deus possa derramar cada vez mais, para que nós possamos entregar na vida dos nossos irmãos. Amém? Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a adorar, nos ensina, Pai, a prestar um culto digno do Senhor. Ensina-nos, Pai, o que nós devemos pedir, para que possamos receber, para que possamos ser exemplo de Cristo, para que possamos ser o Cristo na vida das outras pessoas. Pai, ensina-nos a sermos aquilo que os outros precisam. Ensina-nos, Pai, a usar as palavras certas para alcançar os nossos irmãos.
Ensina-nos, Pai, a usar as palavras corretas para alcançar aqueles que ainda não são nossos irmãos, mas que virão a ser. Ensina-nos, Pai, a agir de forma a fazer o Teu reino seja estabelecido nessa terra. A forma de fazer o Teu nome ser engrandecido através de nós. De uma forma que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Para que as pessoas possam ouvir a nós e ouvir a Cristo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Faça a Tua imagem em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa de Deus, amém? Que hoje nós possamos celebrar por estarmos aqui. Parece repetitivo falar, agradeça ao Senhor porque você tem a oportunidade de estar aqui hoje. Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar, mas é verdade, é por isso que a gente fala. Então que a gente possa celebrar ao Senhor, amém? Suas palmas louvem ao Senhor, amém? Abra-se o mar e eu passarei pulando e cantando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi. Abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Amém. Como é bom celebrar em comunhão com os irmãos, amém?
dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Tuas mãos na terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá, Alegria, força pra continuar. maravilha, Que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber do teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ter. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, de aleluia, aleluia. glória a Deus. Ainda bem que estamos aqui essa noite, amém? Ainda bem que temos um Deus para adorar e celebrar em comunhão. Ainda bem que podemos fazer isso como igreja, amém? Ainda bem que escolhemos a boa parte.
Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tenho. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis do que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Receba a adoração do Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso coração. Que o Senhor veja a sinceridade em cada palavra que sai da nossa boca. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você que pode, levante suas mãos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem. Tudo é para ti. Tua é a glória. Cantamos juntos. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Pois tudo vem. Tudo é para ti. Tu é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Senhor Altíssimo, nós exaltamos o Teu nome, Pai. Glorificamos o Senhor e Te engrandecemos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado que estamos reunidos como igreja. Sim, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido bom a todo tempo. Mesmo se os meus olhos não conseguem ver, os meus ouvidos não conseguem ouvir, eu sei que o Senhor permanece fiel, justo e verdadeiro. Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelos que os meus olhos viram que não deveriam ver, pelo que os meus ouvidos ouviram que não deveriam ouvir, Senhor. Pai, aquilo que eu achei que não te ofendia e te ofendeu. Senhor, eu te peço perdão pelo que porventura foi feito aqui que não te agrada. Eu te clamo que o teu sangue venha nos cobrir e limpar este lugar de todo mal. Eu repreendo todo espírito maligno e falo que não tem autoridade neste lugar, porque é a tua casa. Sim, Deus, este lugar é seu. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Espírito, clamamos, vem. Santo Espírito, clamamos, vem sobre nós. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Pode se assentar. Tem dias que parece que ele quer fazer mais calmo. Nossos pastores estão neste momento na conferência Maranata em Braga, do Ministério Mevan.
Está ali reunido com o Luiz Hermínio, com o Gessé Perão e alguns outros irmãos que têm levantado um clamor neste tempo. Eles foram ali se encher um pouquinho mais para estar aqui transbordando daquilo que o Senhor tem falado neste tempo. E esta noite eu fiquei com a incumbência de trazer algo. E é incrível como o Senhor nos trata quando começamos a estudar a sua palavra e o que Ele começa a transbordar no nosso coração. O Senhor essa semana me pegou por dentro e começou a tratar algumas coisas dentro de mim. A me cobrar algumas coisas, algumas mudanças de atitude, de fala, de pensamento. Isso tem sido pouco a pouco. As palavras que têm saído deste púlpito, aquilo que o Senhor tem derramado através dos nossos pastores, tem tratado muito o meu caráter, pelo menos. Tem falado muito ao meu espírito. E eu costumo falar com aqueles que eu converso e tenho um pouquinho mais de tempo, de que precisamos entender que o Senhor tem uma palavra, um modo para cada lugar. Muitos perguntam por que existem tantas igrejas evangélicas. Bem, primeiro porque existem tantas pessoas e precisam congregar. Mas acho que em cada lugar o Senhor tem derramado uma porção, movido a algo, para que possamos nos achegar mais a Ele. Eu tenho falado muito sobre a questão de que nós temos aqui dois tipos de culturas diferentes, tanto geográfica, porque temos pessoas de várias cidades, de vários países, reunidos num só lugar. Temos aqueles que falam mineirês, aqueles que falam nordestês, aqueles que falam lá da região do sul. Mas também temos aqueles que cresceram na Assembleia, cresceram na Batista, na Presbiteriana, nas comunidades. E nós temos aqui tudo isso reunido num só lugar. Bem, queridos, é necessário que possamos nos esvaziar daquilo que nós nos enchemos lá atrás, que nos trouxe até aqui, para que possamos ser cheios daquilo que o Senhor tem derramado sobre a Viva, e essa palavra específica, para que possamos continuar e chegar onde Ele quer nos levar. Nós pregamos sobre a volta do Senhor e um clamor por avivamento. Mas não pode ter avivamento sem o que eu vou falar aqui essa noite. Muitas vezes clamamos só pelo fogo do Senhor, sem entender realmente o que o fogo faz. Queremos aquele mover, o reteté, o sentimento da presença do Senhor. Mas esquecemos de analisar profundamente as outras coisas, as outras questões que estão envolvidas para esse avivamento. Bem, quando eu comecei a escrever no seguinte: o que realmente eu estou fazendo aqui? Por que eu estou neste lugar? Porque eu estou me reunindo todos os sábados para fazer a mesma coisa como igreja. E o que eu acredito é que o entendimento do evangelho, a fé no Senhor, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele nos prometeu e naquilo que Ele fará, tem me feito permanecer em meio a tudo que acontece na minha vida. Nos dias bons, nos dias maus. Quando nós voltamos da conferência, eu fiquei falando muito tempo sobre a palavra permanecer. Porque na conferência nós tivemos 3 dias trancados num lugar onde todos estavam com a cabeça numa mesma coisa, que era um clamor pela presença do Senhor para que Ele descesse. Era um ambiente totalmente propício
há um mover sobrenatural. Mas voltamos à nossa rotina e à nossa vida cotidiana. E como permanecer queimando pelo Senhor. Quando falamos de evangelho, nós falamos de uma palavra que tem um significado de boa notícia ou boa nova. O que isso quer dizer? Essa palavra ela vem dos Romanos e ela fala de um mensageiro que vinha à frente da comitiva que vinha do imperador. Quando o imperador ia para algum lugar, para alguma cidade, ele mandava um mensageiro para falar o evangelho, falar, olha, o imperador está vindo aí. E é necessário preparar o caminho. É necessário deixar tudo alinhado. E é necessário recebê-lo com honra, com glória, com respeito. E para isso precisamos preparar tudo, todo o ambiente. A palavra evangelho vem a partir daí. Eu anotei algumas frases de alguns teólogos que falam o seguinte: o evangelho é a mensagem do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Um outro já fala, o evangelho é a boa nova de que Deus nos justifica gratuitamente por meio da fé em Cristo. O coração do evangelho é a cruz, e o coração da cruz é o amor. O evangelho é o anúncio de que Deus mesmo veio ao encontro do homem em Jesus Cristo. E mais um ainda fala, o evangelho é a boa notícia de que Jesus é o Rei e de que Deus está restaurando o mundo através dele. Bem, o evangelho é Jesus Cristo, quem ele é e o que ele fez. Em Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, nós temos Paulo aprofundando um pouco mais sobre o que é o evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Eu vou parar aqui só um minutinho, porque esse pedacinho me chamou a atenção. Paulo está falando com a igreja de Roma, e aí ele fala, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Por que chamados para serdes santos? Essa palavra, ela tem um significado um pouco mais profundo, que quer dizer separado, consagrado, pertencente a Deus, separado para um propósito sagrado. Quer dizer que pertencer a Deus e refletir o seu caráter. Nós fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados para algo sagrado. Nós fomos separados. Você já viu que muitas pessoas fazem algo de errado? Como violar uma lei de trânsito. E aí seus amigos, colegas falam, olha, eu estou estacionando um carro ali, é proibido estacionar, mas eu já estou ali há um tempo. E todo mundo passa o tempo todo estacionando ali. E você evita de toda forma. Mas no momento que você para lá, você leva a multa. Ninguém levou, mas você leva. Você é separado, você não pode. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo e ensina ele o caminho que ele deve seguir, instrui ele como ele deve permanecer, ele fala, Timóteo, eles podem, você não. Isso quer dizer ser separado.
Isso quer dizer a sua vida e a minha vida. Eles podem, você não. Ícaro, isso é pesado. É. Precisamos voltar e entender que o evangelho, lá no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, porque eu não sou tão velho assim, então não é do meu tempo, era algo um pouco mais profundo, sabe? Era mais ríspido. Ser evangélico não era algo hypado, não era algo, talvez, bom de se falar na escola, no seu trabalho. Quantas e quantas mulheres a gente ouve falar de que elas iam com as suas saias escondidas, saíam de casa, quando chegavam num lugar, colocavam as calças, porque não queriam ser reconhecidas como evangélicas, porque sofriam bullying. Na escola, quando uma criança era reconhecida como evangélico, quanto que ele sofreu? Foram perseguidos. Hoje é tão fácil. Ao menos nos nossos países, ao menos aqui, por mais que ainda exista algum pouco de perseguição, mas é fácil. Nos reunimos aqui, e muitas vezes é até bonito falar que somos evangélicos. Mas por que nós falamos isso? Precisamos voltar lá atrás. Entender a profundidade do ser evangélico, do escolher Cristo, do viver Cristo. Não é a gente estar aqui todo sábado nos reunindo como simplesmente um ato simbólico ou uma religiosidade de que eu tenho que ir lá cumprir tabela. Não. Se você está fazendo isso, sinto muito, você está perdendo seu tempo, porque você nem está vivendo Cristo, nem está vivendo o mundo. É melhor que viva o mundo e satisfaça a sua carne. Ai, cara, mas você está falando para eu sair daqui? Não, eu estou falando para você entrar aqui por inteiro. Não pela metade. Não pela metade. Chamados para ser santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Há um tempo atrás, nosso pastor falou, olha, para tudo que você está fazendo e lê os 4 evangelhos, os 4 principais evangelhos. Mateus, João, Lucas e Marcos. E algo sobrenatural vai ser revelado a você. A palavra fala que os seus perecem por falta de conhecimento. E como nós adquirimos conhecimento? Pela palavra. Quando consumimos, buscamos isso, nós temos a nossa vida mudada. Estudando um pouco sobre investimentos e começando a buscar, preparar o meu futuro.
eu assisti alguns vídeos do Thiago Primo Rico, como que é o nome dele? Thiago Negro. E sabe como que ele se converteu? Ele começou a entrevistar os homens mais ricos da Terra. Ele foi aonde ele conseguia ter acesso e começou a perguntar quais eram os princípios que eles cumpriam para que eles ficassem tão ricos. Quais eram suas práticas? E ele começou a anotar esses princípios. Até o dia que ele encontrou com um pastor. Se não me engano, é o Thiago Brunet. E aí, ele discutindo sobre isso, o Thiago Brunet começou a explicar para ele, mostrar em Provérbios, em Salmos, na Bíblia, que todos aqueles princípios que aqueles homens cumpriam estavam ali na Bíblia. Eles só cumpriam o que a palavra falava. A palavra nos fala que aquele que planta, colhe. Não é porque você é evangélico que você vai colher, só você vai colher as coisas boas. Não é porque você é evangélico que você não vai colher as coisas ruins. Isso depende do que você está plantando. E aí ele compreendeu a palavra e através do conhecimento, ele transformou a sua vida e entregou ela a Cristo. A palavra fé, ela tem uma profundidade que ela nos explica que é confiar plenamente em Deus, permanecer firme nele e ser fiel a ele. Confiar plenamente, permanecer firme nele e ser fiel a ele. Isso é o significado da palavra fé. Muitas vezes nos perdemos na superfície das coisas. Não nos aprofundamos naquilo realmente que elas querem falar. Bem, se você for ler o livro de Mateus, um livro escrito para os judeus que tinham se convertido a Cristo, para mostrar que Cristo era o cumprimento da promessa do Senhor. Um livro que é escrito e mencionado mais de 60 vezes, passagens do Antigo Testamento, passagens da Torá, para que os judeus pudessem compreender completamente e aceitar quem era Cristo. Ele é um livro escrito mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Num tempo que a igreja já estava mais consolidada, só que algumas palavras contrárias, algumas ministrações corruptas estavam entrando na igreja e era necessário fundamentar aqueles homens. Alguns teólogos falam que esse livro foi escrito para a igreja da Antioquia, onde se começou ali os evangelismos, onde começou os judeus que tinham se convertido a pregar para os gentios e precisava certificar e falar plenamente de quem era Cristo e do que realmente o evangelho se tratava. Mateus começa com a genealogia de Cristo, mas a partir de Abraão, para falar que sim, era através dele que todas as nações seriam abençoadas. Aquilo que Deus prometeu para Abraão lá no início da Bíblia. Bem, quando seguimos para o capítulo 3 de Mateus, Mateus fala sobre um homem chamado João Batista. E aí, num pedacinho curto, ele fala que aquele homem, ele andava no deserto pregando uma mensagem de arrependimento. Bem, João está pregando para judeus, homens e mulheres que teoricamente tinham uma vida com Deus, que teoricamente era o povo separado para Deus. Os homens, eles logo cedo aprendiam toda a palavra, eram obrigados a decorar toda a Torá. Leis e mais leis que deveriam ser cumpridas. Mas se eles cumpriam a lei, se eles faziam com que todos aqueles processos, todos aqueles mandamentos fossem seguidos, por que era necessário pregar sobre arrependimento? Se eu estou aqui todo sábado fielmente, por que preciso ouvir sobre arrependimento? Por que eu não direciono a minha cabeça, a minha mente, para prestar atenção? Porque ainda é pregado sobre arrependimento.
João Batista fala sobre arrependimento de pecados, mas também ele anuncia a chegada do rei. Ser chamado de evangélico, de cristão, não te dá passe livre para entrar nos céus. Para ir aos céus, né, Douglas? Hoje eu e o Douglas estavam discutindo se nós vamos morar no céu ou se o céu vai vir para cá e nós vamos permanecer aqui. Acho que é algo um pouco mais, que precisa de mais estudos. Bem, precisamos voltar lá no início, no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, na época do meu amigo Mazinho, e prestar atenção como que as pessoas mudavam suas vidas. Nós estamos falando de Mateus, de Paulo, de apóstolos, de homens que conheceram a Cristo e mudaram radicalmente a sua vida, abandonaram suas práticas. Mateus era um coletor de impostos. Ele abandona tudo e vai seguir Jesus. Paulo, um perseguidor, cumpridor da palavra. Ele era um fariseu, alguém que tinha o dever de permanecer, de garantir que as leis eram cumpridas. Mas quando ele conhece a Cristo, quando ele tem a revelação de quem é Cristo, ele abandona a perseguição dos cristãos. Ele abandona as suas práticas de fariseu. Muda sua vida por completo. Ele apanha por isso, ele morre por isso. Mateus é morto, Pedro é morto. Todos perseguidos por causa que mudaram a sua vida, por causa daquela palavra, por causa de um evangelho. Ah, mas eles viveram com Cristo, eles conheceram. Paulo teve a revelação plena de quem era Cristo. Cristo propriamente desceu e falou com ele: porque me persegues? Mas nós temos na história homens e mais homens que foram queimados em fogueira, que foram lançados em covas de leões, que foram lançados para a morte, porque ouviram a palavra, acreditaram, creram e permaneceram. Bem, o que esse evangelho tem feito na sua vida? Como você tem levado a sua vida a partir do momento que você conheceu a Cristo, a partir do momento que você decidiu aceitá-lo como seu Salvador, a partir do momento que você entrou dentro de um batistério e falou: agora eu quero minha vida diferente? O que isso tem mudado? Será que eu não tenho um pecado de estimação que não me incomoda mais? Será que eu continuo mentindo? Como eu trato o meu patrão? Como eu ajo no meu trabalho quando eu não tenho nenhum supervisor me olhando? Uma vez eu contratei um amigo para trabalhar comigo, porque ele estava precisando. E lá tinha outro amigo que ele não sabia que eu conhecia, que era chegado meu. E aí eu precisei sair e falei: olha, quebrem aqui essa região, limpem tudo e logo eu volto. Bem, um colega meu que estava lá trabalhando me chamou depois e falou: olha, aquele rapaz que você trouxe para trabalhar, na hora que você saiu, sentou, e eu falei: olha, não vamos fazer o trabalho? Ele: não, deixa o Ícaro voltar. Quando ele voltar a gente continua, não vai dar nada. Ou seja, ele só trabalhava quando eu estava olhando. Mas eu o contratei porque ele estava precisando de ajuda. Ele nem sabia fazer o que precisava ser feito. Como que é a minha atitude quando ninguém está me vendo? Quando eu não tenho que prestar contas? Ou quando eu acho que eu não tenho que prestar contas, porque para quem eu presto conta é um pouquinho mais arrochado. E Marcos novamente relata sobre a vida de João Batista e fala sobre aquilo que ele pregava. Quando vamos para Lucas capítulo 1, nós vamos ouvir sobre a história de João Batista.
Lucas capítulo 1. Eu coloquei essa parte aqui porque eu acho ela interessante também. No versículo 1 ele fala, Lucas está escrevendo para Teófilo. E ele fala o seguinte, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma posição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa parte me chama muita atenção. O que me mostra aqui é que Teófilo já havia escutado sobre a vinda de Jesus, aquilo que ele pregava, como que deveria ser. Só que Lucas vai atrás de compreender e de ouvir, de buscar as fontes para ver se isso realmente era verdade. Tem um comediante no Brasil que ficou famoso em meios evangélicos por causa de uma frase que ele falou. Ele estava fazendo uma piada com os evangélicos. Porque ele conversava com uma pessoa e falava, você é evangélico? Eu sou. Você morre por Cristo? Morro. Mas você já leu o livro que ele deixou? Não, não li não. Mas você não morre por ele? Morro. Mas você não leu? Não. Mas você já leu O Senhor dos Anéis? Ah, já. As 3, que é 2 vezes maior. Mas esse livro você não leu? Não. E aí o comediante começa a falar, como pode? Aqueles que dizem crer, aqueles que dizem morrer por esse homem, não ter lido a sua história, não ter lido aquilo que ele deixou como herança. E aí ele fala, as pessoas estão indo ao culto para comer creme do creme, só o filé mignon, só para consumir isso que é falado aqui. E quantas vezes eu posso estar falando algo que só está no meu coração e nem está aqui? Como você está insatisficado se as pessoas que estão subindo no altar, que estão pregando na internet, estão falando a verdade, se não está lendo aquilo que ele está falando? Se não está indo buscar? Hoje nós temos acesso a ChatGPT, a tantas informações mundiais para podermos nos certificar daquilo que está sendo falado, se é verdade ou se é mentira. Nós temos um contexto todo histórico, muito mais do que aqueles homens tiveram lá atrás. Hoje você tem todo um estudo de antropologia, todo um estudo de sociologia, para você compreender por que determinada frase fala aquilo, por causa da forma dos homens falarem, da forma de Jesus falar, qual era o contexto histórico de tudo aquilo. O que você está buscando? Será que você só escuta aqui a palavra sábado, mas vai para casa e pronto, eu vou escutar no próximo sábado? Ah, mas eu escuto lá no Instagram, história, Luiz Hermínio fala, o Gessé Perão fala, a Viviane Martinelli fala, e aí eu pego aquelas frasezinhas que enchem meu coração, que me dá motivação e vou para frente, vou para fora, mas não estou me enchendo mais, não estou buscando a verdade, não estou buscando a essência da palavra, a essência do Evangelho. Teófilo, através de Lucas, começa a compreender mais isso e ver a veracidade de tudo. Bem, Lucas começa falando sobre a vida de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso.
Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Aí vem o detalhe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Os filhos de Israel, os judeus, o povo de Deus, ele os converterá ao Senhor Deus. Será que não estou precisando me converter novamente ao Senhor? Se converter quer dizer se voltar, mudar a rota e ir para outra rota, voltar ao Senhor. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João nasceu para isso, habilitar para o Senhor um povo preparado. É por isso que nós estamos aqui, para ser habilitados para o Senhor, para serem preparados, porque não se pode recebê-lo de qualquer forma. Não se pode. Nosso pastor recebeu uma palavra, numa virada de ano, se não me engano, de 21 para 22, onde Deus mandou falar à igreja: olha, manda que eles jejuem, que eles orem, que eles se preparem, porque eu vou descer no meio de vós. E desde então, nós temos vivido o nosso relógio de oração, de toda sexta-feira, das 18 até o sábado, das 18 às 17, onde nós nos revezamos em oração para preparar esse ambiente. E nós temos jejuado. Sempre tem alguém, de 6 em 6 horas, jejuando, separando a sua vida para o Senhor, para acobertar essa igreja, para preparar o povo para o Senhor. Nós temos homens que jejuam de 20 em 24 horas, 24 em 24 horas. Sempre nós temos alguém jejuando, se convertendo ao Senhor, para que possamos estar preparados. Em Lucas, no capítulo 3, nós temos aquilo que João pregava. Lucas capítulo 3, versículo 1 fala o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Ananás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha só o tanto de autoridade que tem. Olha só, sumos sacerdotes, homens separados para serem representantes do povo perante o Senhor, não receberam a palavra, mas o filho de um sacerdote, o filho, não foi o sacerdote, o filho do sacerdote, recebeu a palavra. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não adianta eu me reconhecer como evangélico
se o meu coração não está por completo. Porque o próprio Deus pode ir lá fora e suscitar novos filhos para Ele. Sim, nos surpreendemos naquele dia em ver pessoas que, pelo meu julgamento, não estariam lá em cima. Mas o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Ele pode mudar aquilo que ainda não é para que seja. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Uma árvore, ela pode estar plantada no meio do pomar, ou à beira de rios, mas se ela não está produzindo bons frutos, ela vai ser arrancada. O joio, ele não é arrancado dos campos externos. O joio, ele é arrancado do meio do trigo. Isso quer dizer que no nosso meio existem aqueles que não produzem bons frutos. Isso quer dizer que no meio evangélico existem árvores que não produzem bons frutos. Que existe o joio, sim, existe o mal no meio dos bons. E naquele dia serão separados os bodes das ovelhas. Não adianta só estar aqui. Não. Nós temos que gerar bons frutos. Nós temos que ter frutos de arrependimento. Nós temos que mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, mudar a nossa visão, os nossos ouvidos. E então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com vossos soldos. Não dê testemunho falso. Não fale aquilo que não é verdade. Não deseje mais do que foi combinado. O não desejar mais não é que eu não esteja buscando mais, mas esteja satisfeito com o que está assinado, o que está contratado. Cumpra a tua parte no papel. Seja justo. A palavra de João, ela fala sobre endireitar as veredas. O que isso quer dizer? Quer dizer remover obstáculos espirituais. Pecado, orgulho e hipocrisia. Corrigir o caminho tortuoso, as condutas e intenções erradas. Tornar o coração reto e disponível para a vinda de Deus. Se nós não tratamos os nossos pecados, se nós não lançamos fora o orgulho, se não mudamos a hipocrisia, se não observamos as nossas condutas e as nossas intenções, se elas estão de acordo com o Senhor, como eu posso estar preparado para a vinda dele? Como eu posso cantar Maranata? Como eu posso cantar, como espero o dia em que eu verei a face do meu amado? Por que eu estou cantando isso se eu não estou preparado para ver essa face? Será que nós temos muitos dias? Conversando com a minha mãe ontem, ela muito preocupada porque a minha mãe já está no 5º câncer, se não me engano. Graças a Deus, hoje os médicos falam que está estagnado. Ela nem está curada, mas o câncer também não tem prejudicado ela mais. Mas ela tem sequelas por causa do tanto de quimioterapia que ela fez. E há 2 semanas atrás a minha tia faleceu, a irmã dela. A minha tia foi para o hospital e poucas horas depois faleceu. No soprar. Não havia mais tempo de se arrepender.
Não havia mais tempo de pedir perdão ou de mudar as atitudes. O dia do Senhor chegou para ela. O dia do Senhor, ele vem no sopro, no fechar e abrir de olhos, no piscar. O dia do Senhor vem. Nós estamos esperando um grande dia onde veremos o Senhor vindo pelas nuvens. Sim, nós cantamos isso. E eu acredito que será um dia espetacular. Mas eu não sei se eu vou chegar até esse dia. Eu não sei o dia que ele vem. No livro de João, nós temos a revelação de Cristo como o próprio Deus. 90 anos depois de Cristo, João, exilado numa ilha, escreve uma carta. E ele fala, no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E como o William falou, por ele foram feitas todas as coisas. Para ele, por meio dele foram feitas todas as coisas. Algumas seitas que estavam nascendo naquela época estavam trazendo um entendimento errado sobre Jesus Cristo. Como se Jesus fosse um homem que recebeu um Espírito de Deus. Aquele Espírito fez tudo o que tinha que fazer, mas no momento da crucificação, aquele Espírito voltou para Deus e não foi o próprio Deus que foi crucificado. E João traz a revelação de que Jesus é o próprio Deus. Sim, o próprio Deus se fez homem para que eu pudesse ter vida. O próprio Deus se colocou e levou minhas dores, levou os meus pecados, assumiu o erro que eu deveria assumir para que eu pudesse ser salvo. No mesmo capítulo, no versículo 15 e 28, depois você pode ler em casa, João volta a falar sobre a vida de João Batista e o que João Batista pregava. Por que eu falei em 3 livros a menção sobre João Batista? Porque nós devemos prestar atenção nessa mensagem que João Batista falava. João Batista é tido como um amigo do noivo. Aquele que traz a mensagem e cuida da sua noiva, para que a sua noiva esteja preparada para o encontro com o noivo. Que você possa tirar um tempo na sua casa para ler essas menções nesses 3 livros daquilo que João Batista está pregando. Que você possa pesquisar sobre o que essa mensagem fala. Por que ele fala tanto de arrependimento? No capítulo 2 de João, nós temos o primeiro milagre do Senhor. Eu falei isso na live. E o primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho. Não é para que você tenha direito de beber o vinho. Eu sei que muitos utilizam isso para se dar essa... Como é que fala? Esse direito de participar, né, dessa bebida. Não. Essa transformação, ela fala, tem tanta coisa envolvida, como os vasos que a água que Jesus usou eram guardadas, eram os vasos para uma água específica para rituais de purificação, onde os judeus lavavam seus talheres, seus pratos, lavavam suas mãos para se purificar, para participar da mesa. Bem, Jesus transforma essa água em vinho, e aí o que ele nos fala é que não é mais as práticas religiosas que vão nos levar ao Senhor ou vão nos purificar para Ele, mas o seu sangue. Sabe, a graça do Senhor, a graça enorme do Senhor é o que vai nos purificar. Nós passamos a ter acesso a Ele. E não mais a lei tem poder. Nós precisamos sim cumpri-las, mas não é ela que vai nos levar. E lá em Mateus
se não me engano, 5, 6, 7, onde tem o Sermão do Monte, Jesus traz o caráter do cristão, o caráter do reino, no qual nós devemos não só cumprir as leis naquilo que está escrito, mas ele traz uma profundidade na lei. Aquele que adultera comete pecado. Jesus fala, aquele que olha, que deseja a mulher do seu próximo, ele já comete pecado. Não só quando ele vai e tem relações com ela, mas quando ele olha e deseja. Ou seja, Jesus não veio para que a lei pare de valer, mas ele veio para aprofundar a real importância da lei. Por que a lei foi feita? Ele começa a trazer para dentro de nós. Porque não vai ser mais animal, não vai ser mais sacrifício de animais, mas o meu próprio sacrifício, sacrificar a minha mente, o meu corpo, sacrificar o meu coração, sacrificar os meus ouvidos, eu desejar, eu parar de consumir aquilo que alimentava a minha carne, para começar a consumir aquilo que alimenta o meu espírito. Eu comecei a deixar o Espírito tomar de conta. Em João, no capítulo 3, versículo 1 ao 21, Jesus está sentado com um dos maiores professores de Israel, Nicodemos. Autoridade na palavra, autoridade nas leis. E ele fala, olha, é necessário que se nasça de novo. Nicodemos fala, como que pode Jesus, mestre, eu voltar para o ventre da minha mãe? Tem uns aqui que nem tem como caber mais, né? Graças a Deus pela Monjaro. Mas você entende que mesmo aqueles que são mestres, mesmo aqueles que se acham entendidos, às vezes têm dificuldade de compreender o que vem do céu. Precisamos sacrificar a nossa carne. Sim, jejuar, orar. E eu te confesso que é muito difícil para mim jejuar. Nós temos o nosso relógio, onde eu falei para você que estamos 24 horas. Parece que meu nariz começa a sentir. Hoje o Douglas falou, está parecendo cachorro, sente cheiro das comidas de longe. Eu nem tomo café de manhã geralmente, mas quando eu estou de jejum, meu Deus do céu, eu sinto o cheiro de todo o bacon a 5 km de distância. Eu sei o que está na marmita de cada um lá no trabalho. Como que é difícil. E é engraçado que às vezes eu passo um dia todo sem comer e não sinto nada, mas o dia que fala, eu estou de jejum, é a minha escala, esse dia eu vou jejuar para o Senhor, todas as coisas acontecem para me tirar da graça, e aí começa uma fome, tudo vem contra. Gente, por quê? É simples a gente começar a prestar atenção. Por que isso acontece? Porque tem um peso sobre isso. Tem uma importância sobre isso. Por isso que é importante que a gente faça. Sabe? Entender o Evangelho, ler o Evangelho, escolher Cristo, não é simplesmente, pronto, agora eu sou de Cristo. Não é um choro do momento onde eu estava passando por dificuldade e eu escutei uma palavra bonita e aquilo me mudou. Não. É uma mudança de vida, precisamos mudar a nossa vida. O Senhor tem nos chamado para um tempo de arrependimento. Eu comecei falando que a nossa igreja, ela clama por avivamento, ela prega o avivamento, nós fazemos uma conferência por avivamento, mas não existe avivamento sem arrependimento. Toda história de avivamento, você começa com oração, você começa com o povo jejuando, e quando as coisas começam a movimentar, a primeira coisa que acontece é o povo ir voluntariamente se lançar aos pés do altar e arrepender-se pelos seus pecados. Começam a falar pelos seus pecados, homens vão à delegacia e denunciam a si próprio pelo que cometeram de errado. Em Gales, que é onde nós fazemos os nossos encontros, os bares começaram a ficar vazios. Porque não era mais aquilo que satisfazia-os, mas a presença do Senhor. Os cultos não terminavam mais. Porque precisa estar no culto? Não, por causa da presença.
Não adianta nada 2 horas aqui de palavra sem a presença do Senhor. Não adianta. Estádios de futebol ficaram vazios e começou a se cancelar as partidas. Porque era melhor estar na presença. Se Jesus não for suficiente, não há evangelho. Se Jesus não for suficiente, não há evangelho. E para finalizar, é tão importante o que eu estou falando. O centro da mensagem é: você tem um caráter do reino? Você tem um caráter para participar do reino? Por que eu falo isso? Porque se você olhar todo o evangelho, ele trata do caráter. Se você olhar as cartas de Paulo, elas são cartas a igrejas para tratar de detalhes específicos de práticas religiosas, da atitude das pessoas. Todas as cartas são nisso, para tratar o caráter. E se não bastasse, quando João, o discípulo amado, está na ilha de Patmos, ele é arrebatado aos céus, e lá ele tem várias visões. E Jesus vira para ele e fala: escreve uma carta às 7 igrejas. E em cada igreja, ele trata de algo específico, de um detalhe no seu caráter que precisa mudar. Na última carta, que muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia têm entendido, nosso pastor tem falado que é o tempo que nós estamos vivendo, que é na carta de Laodiceia. O Senhor vira para a igreja de Laodiceia e fala para a igreja, para o anjo da igreja, de que vocês são mornos. Melhor que fossem frios. Porque vocês são mornos, eu vou vomitá-los fora. O sol está aqui, cumprir tabela. Só ouvir um louvor como se fosse um show. Só buscá-lo aos sábados. Me desculpa, queridos. Não é suficiente. Não é suficiente. Naquele dia, quem está dessa forma vai ser vomitado. Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu curei, eu evangelizei. Eu não te conheço. Eu não te conheço. O Senhor fala na carta para Laodiceia que fala: olha, vocês são pobres, nus e cegos. Ele está falando isso para uma igreja que está na cidade, onde existe a escola de medicina, onde é fabricado um produto, onde é produzido um pó específico para fabricação de pastas que era utilizada nos olhos, ou tipo um colírio, onde existia uma escola de oftalmologia naquela época, que isso era raríssimo. Ele vira para uma igreja que está nesse meio e fala: vocês são cegos. Como pode um povo que tem o entendimento da cura dos olhos ser cego? Vocês estão nus. A cidade de Laodiceia era produtora de uma lã específica, negra, uma lã muito cara. Eles tinham no seu comércio principal a indústria têxtil. Ou seja, eles produziam roupas caras, mas Deus fala que eles estão nus. A cidade de Laodiceia, ela era autossuficiente economicamente. Quando ela teve uma catástrofe, eles recusaram a ajuda de Roma para ser reconstruída. Eles falaram: não preciso do dinheiro de vocês não. Eles mesmos se reconstruíram, porque eles eram autossuficientes em dinheiro. Era uma cidade riquíssima, por causa da sua indústria, por causa do seu produto, por causa da sua escola de oftalmologia. Mas Jesus vira e fala: vocês são pobres.
gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Tem gente que só vê o pecado do outro, plenamente cego naquilo que está acontecendo na sua vida. E tem gente que não tem mais pudor, não age mais corretamente como um verdadeiro cristão. Quando alguém no seu trabalho precisa de uma oração, precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, para quem eles vão? O que eu mais tinha medo era alguém perguntar para mim: você é crente? E o dia que eu fiquei mais feliz foi quando uma pessoa virou para mim e falou: você é crente, não é? Você pode orar por mim? Ícaro, como é que eu faço para seguir esse Jesus? Como é que eu chego ali? Esse foi o dia que eu fiquei mais feliz na minha vida. Porque eu não precisei abrir a minha boca para falar que eu era crente. Eu estou levando as pessoas a conhecerem a Cristo, ou estou levando elas a falarem que não vale a pena conhecer a Cristo? É um tempo de arrependimento. É um tempo de tratar o meu caráter e colocá-lo no Senhor. Queria que você fechasse seu olho, curvasse a sua cabeça. Eu só queria fazer uma oração com você. A oração que eu tenho feito esses dias. Senhor, eu te clamo, Pai, que o meu entendimento possa ser aberto naquilo que o Senhor já deixou escrito e já falou para mim. Eu te clamo, Senhor, para que o Teu Espírito, Ele me fale todos os dias, Senhor, onde eu devo colocar os meus pés. Eu te clamo, Senhor, para que a palavra que tem saído da minha boca que não te agrada, o Senhor possa me corrigir. Sim, Deus, que eu possa saber corretamente aquilo que não te agrada, que eu possa saber plenamente aquilo que não te agrada, que eu possa ouvir o Teu Espírito me falando: opa, não faça isso. Sim, Deus, não me deixe cair em tentação. Sim, Deus, eu te clamo, Senhor, que eu não abra minha boca em vão para falar que eu sou cristão. Eu te clamo, Senhor, que a Tua luz, o Teu brilho possa ser refletido na minha face, Pai. Deus, que o Senhor não me vomite fora, mas que eu possa escutar no grande dia: ah, amada minha alma, entra no gozo do seu Senhor. Oh Deus, que no dia da minha morte, Senhor, a minha filha possa falar que foi ensinada sobre o Senhor, e a minha filha possa se alegrar com aquilo que ela vai se lembrar de mim, Senhor. Deus, que quando minha filha abrir a boca, ela possa louvar o Teu nome, Senhor, porque é isso que ela vai ter escutado da minha boca. Deus, que os meus amigos se lembrem de mim como o homem de Deus. Senhor, que os meus vizinhos possam saber que quando precisarem de um abraço e de uma oração, sou eu que estarei ali, cheio da Tua unção, do Teu Espírito, para abençoar. Deus, que da minha mão saia o pão que vai alimentar o necessitado, e que o meu coração, Senhor, se converta todos os dias ao Senhor. Que o meu coração se converta todos os dias ao Senhor. Que
grandiosidade, Senhor. Não fale mais alto do que uma vida com Teu Espírito e um relacionamento contigo. O teu toque é tudo que eu quero. O teu toque é tudo que eu quero. Prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Do que mais quero. Abra a Ti meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que Tua palavra me traz. Para Ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Jesus, abra a Ti meu coração e os meus medos. Glória a Deus pela vida do diácono Ícaro, que foi uma mensagem muito boa essa noite. E essa noite, o centro da mensagem é uma transformação que o Senhor quer. Há uma diferença entre salvação e conversão. São duas coisas que andam em conjunto, mas são totalmente diferentes. Salvação e conversão. A salvação é instantânea. Quando a gente entende através do Espírito que nós precisamos de Deus, nós pedimos para Ele nos salvar. Mas a conversão, queridos, o que foi falado aqui essa noite é algo que o Espírito Santo às vezes passa uma vida inteira tentando nos converter, porque um coração convertido, queridos, o Senhor não precisa pedir nada. Ele discerne, Ele entende, Ele veste a camisa, Ele diz: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor precisa de mim, aqui, neste lugar, com o que eu tenho nas minhas mãos, com a minha habilidade, com tudo que eu tenho, com a minha casa. Isso é um coração convertido, mas demora tempo, porque quando a gente aceita a salvação de Deus através de Jesus, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida
Dizer, olha, esse caminho já não é mais bom para você, isso já não te faz mais bem, olha, esse jeito e essa amizade já não servem mais para você. Ele começa a nos abrir uns olhos que às vezes a gente estava, como o Ícaro leu, cegos, e não víamos que estávamos indo à perdição. Por isso a necessidade de uma conversão. Eu tenho certeza que muitos aqui, graças a Deus seria se todos nós, mas muitos aqui somos salvos. Mas a minha pergunta é: todos nós somos convertidos? Porque tudo que o Ícaro falou aqui essa noite através do Espírito foi essa palavra, conversão. Conversão. Em que o Espírito Santo está tentando te converter? Do que ele está tentando reverter a sua vida? Da onde que os teus passos estão indo que ele está tentando reverter a posição para que você se alinhe? Talvez seja algo que você está acostumado a gostar, algo que você está acostumado a fazer, lugares que você está acostumado a ir, que o Senhor quer te converter. Que depois da salvação, queridos, já não presta, já não servem mais para nós, não podem mais te dar prazer essas coisas. Por isso que antes de nós encerrarmos, eu quero orar com vocês essa noite, eu quero orar. Primeiramente, se alguém entendeu essa palavra, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que é entregar a vida para Jesus? É reconhecer que precisa de uma ajuda. É entender, através do Espírito que falou essa noite, de que eu preciso de um Salvador, de alguém que venha me salvar, porque eu não sei o que vai acontecer comigo se eu fechar os meus olhos e morrer hoje. O amanhã não é garantido a ninguém. Eu não posso te garantir que você vai viver 60, 70, 100 anos. Mas uma coisa eu te garanto, a todos nós, a morte nos espera. Não é o fim, mas ela nos espera. E antes da morte, eu tenho o poder de decidir o que eu farei depois da morte, para onde eu irei. Esse poder se chama decisão. Eu posso hoje decidir. Eu posso decidir se eu vou vir à igreja sábado que vem, no culto de ceia. Eu posso decidir se eu vou trazer um alimento para as pessoas que estão necessitadas, que pode não parecer, nesse país tem muitas pessoas que precisam. Eu posso decidir se eu vou trabalhar amanhã ou não, ou na segunda-feira, mesmo precisando, mas eu tenho esse poder de decisão. E esse é o poder de decisão sobre a salvação. Você pode decidir: olha, eu quero realmente ser salvo. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus. Salvo da ira de Deus. Não é salvo do inferno. Porque se você tiver apenas medo do inferno e pedir a salvação, você não entendeu o sentido dela. Porque quando o homem peca, o Senhor se ira contra ele por ele ter desobedecido e não ouvido a voz de Deus. Essa ira se estendeu até Jesus. Jesus vem através do sangue dele, morrendo por mim e por você. Ele coloca em nós esse sangue que traz uma paz entre o homem e entre Deus. Esse é o sentido da salvação. Esse é o sentido da crucificação, da morte de Jesus. Por que ele teve que morrer? Porque Deus estava irado com o homem. Não havia acesso entre o homem e Deus. Por isso que quando nós temos a oportunidade de decidir, nós precisamos saber qual que é a nossa decisão. E essa noite eu quero perguntar se há alguém que entendeu e que quer decidir essa noite. Olha, eu nunca tinha entendido o que era salvação. Eu nem sei o que é salvação, nem sei por que eu preciso de salvação. Mas a realidade é que todo ser humano,
todo o ser humano que nasce até a consumação dos séculos, ele nasce um ser humano longe da presença de Deus, de mal, vamos dizer assim, com Deus. E ele precisa dessa reconciliação. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Deus, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero me entregar, Senhor, de corpo, alma e coração. Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, da Tua ira naquele dia. Tem alguém que gostaria de receber essa oração? Tem alguém que gostaria de se entregar para Deus essa noite? Talvez seja uma oportunidade, talvez única, talvez seja uma oportunidade a qual Deus te colocou neste lugar para que você entendesse o porquê da necessidade. Não é um convite para você virar crente ou vir para a igreja. Queridos, não é isso, não tem nada a ver com esse local, com uma religião, tem a ver com o dia em que você fechar os olhos e não poder mais decidir. Tem porventura alguém que gostaria, que ainda não se entregou a Deus? Somos todos salvos. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, porque a segunda oração, queridos, é sobre todos nós. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ao falar essa noite, ele vai continuar te incomodando hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, até que você entenda a necessidade de se converter. Não apenas vir à igreja, se converter. Não apenas estar nesse lugar, mas se converter. Não apenas dizer que você é filho de Deus, mas se converter. Porque é a conversão que vai gerar uma proximidade com Deus. Vai fazer as pessoas olhar para cada um de vocês e dizer: olha, consigo ver algo diferente. Assim como o Ícaro falou, olha, consigo ver Deus na tua vida. O que você tem, o que você faz. Feche os seus olhos onde você está. E como ninguém levantou a mão na primeira oração, eu creio que todos nós somos salvos. Então a salvação é garantida. Mas essa noite o Senhor nos chama a uma conversão. Convertei-vos os vossos corações. Ele quer converter o nosso coração, porque convertendo o meu coração, Ele muda toda a minha vida, todas as circunstâncias, todas as adversidades, todos os problemas, todas as dificuldades dependem de uma conversão, de um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração convertido ao Senhor. Pai, diante da Tua presença essa noite, Senhor, nós Te louvamos, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Pai, de mais uma vez nos amar de tal maneira, Senhor, a nos chamar novamente, Senhor, a esse momento, Pai, um momento de conversão. Pai, um momento, Senhor, aonde na vida de muitas pessoas, Senhor, é um movimento, é um mover de divisor de águas, Pai. É aonde as pessoas, Senhor, realmente se encontram em Ti, Senhor. Pai, aonde as pessoas realmente têm um encontro contigo, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, cada coração, Senhor, que se prostra a Ti, Senhor, em sinceridade, Senhor. Pai, através do Teu Espírito, Senhor, abraça-os, ó Deus. Mostra-os, ó Pai, a grandeza, Senhor, da Tua beleza, da Tua fidelidade, Senhor, do Teu poder. Pai, mostra, Senhor, que Tu és suficiente. Senhor, converte, Senhor, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Pai, converte, Senhor, as nossas palavras, Senhor, os nossos passos. Senhor, que estejam todos, Senhor, alinhados a Ti, Deus. Pai, que estejam, Senhor, 100%, Senhor, alinhado. Pai, que a nossa mente, Senhor, ela não se desvie para a direita, Senhor, nem os nossos pés para a esquerda. Pai, que o nosso caminho seja, Senhor, a Tua presença, e o nosso alvo seja, Senhor, os Teus pés. Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, eu Te peço, Deus, traz uma visitação, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, sobrenatural.
Pai, vem, Senhor, falar aos teus filhos, Senhor, mostrar-se, revelar, Pai. Senhor, vem trazer, Senhor, um novo sentido, ó Pai, de viver para Ti, viver contigo. Senhor, essa noite, Senhor, eu quebro todo jugo, Pai, toda maldição. Senhor, eu quebro, Senhor, toda teimosia. Senhor, todo coração duro, Senhor, de pedra, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, transforma em um coração de carne, Senhor. Pai, todo vício, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Pai, nós queremos colocar, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, renunciar tudo aquilo, Senhor, que falamos, vimos, fizemos, ó Deus. Pai, tudo que é conhecido e desconhecido, Pai, pela nossa consciência. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, e nos colocamos novamente, Senhor, na Tua direção, Senhor. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, venha convencer a partir de hoje, Senhor, tudo que não vem de Ti, tudo que não presta, Senhor, tudo que Tu não Te agradas, Deus, tudo que não vem, Senhor, nos beneficiar, Pai, retira de nós, Pai. Pai, retira as amizades, retira, Senhor, os pensamentos, retira os hábitos, Senhor, retira tudo, Senhor, que nos impede de chegarmos mais perto de Ti, Senhor. E eu declaro, Senhor, a todo o coração, Senhor, humilde e sincero, Senhor, eu declaro, Senhor, essa noite como um marco, como uma noite de bênção, como uma noite de vitória, Senhor, como uma noite de mudança, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor, com poder. Mostra, Senhor, a Tua graça. Te revela, ó Deus, aos Teus filhos, para que todos nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Essa é a palavra que o Senhor mais quer ouvir de nós. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sou perfeito, mas eis-me aqui. Senhor, eu não sei falar, mas eis-me aqui. Senhor, eu não sei nem pregar, nem leio a Bíblia direito, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, queridos, porque quando o Espírito Santo descer sobre você, sobre um coração contrito, queridos, você não vai precisar abrir a sua boca, o Espírito Santo vai te usar. Esse é o fruto da conversão. É você dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Amém? Amém, queridos? Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus por essa noite maravilhosa. Louvado seja Deus porque você veio ao lugar certo, queridos. Ao lugar certo. Continue de pé que nós já vamos encerrar já. Mais uma vez eu louvo a Deus pela tua presença aqui essa noite. Eu sempre digo, queridos, eu preciso de cada um de vocês. Eu sozinho aqui no culto não faço muita coisa, por isso que eu preciso de cada um de vocês. É tão bom ver todos vocês aqui sábado. Você é importante, queridos, você é importante, você faz parte de tudo isso que acontece aqui no ministério, você faz parte. Ah, mas eu não oro muito, não jejuo, não faço nada, nem participo dos relógios. Queridos, você faz parte. E o Senhor, pouco a pouco, vai trabalhando, Ele vai trabalhando. Então, queridos, não ache que você vem aqui em vão, queridos. Eu, quando olho para a cara de cada um, pelo rosto de cada um de vocês, eu me alegro e louvo a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por quê? Porque a nossa oração, o nosso louvor junto, queridos, o nosso culto em unidade, queridos, move montanhas, destrói julgos, cadeias, salva pessoas, traz a presença de Deus para esse lugar, porque muitas vezes as pessoas entram e elas não veem a nós, queridos, elas não veem eu, não veem ninguém aqui, elas veem a presença do Deus Altíssimo. Então você é importante. Não deixe o inimigo essa semana dizer: olha, não vale a pena. Olha, não vale a pena você ir,
você ir lá, você vai mais uma vez. Não deixe ele plantar mentiras, você é importante. O Senhor conta com cada um de vocês, desde o maior ao menor, do mais novo ao mais velho. O Senhor está contando. O Senhor sabe exatamente do teu nível espiritual, mas Ele conhece muito mais é o teu coração, queridos, é o teu coração. Porque um coração convertido, o Senhor faz coisas maravilhosas. Então eu louvo a Deus pela tua vida mais uma vez. Que essa semana o Senhor possa te incomodar sobre essa palavra, que o Espírito Santo dele venha te incomodar, e Ele vai te mostrar as áreas das nossas vidas que nós precisamos nos converter. Os nossos costumes, as nossas palavras, os lugares, tudo que entra através dos meus olhos, dos meus ouvidos, aonde os meus pés estão acostumados a ir, o meu estilo de vida, o Espírito Santo essa semana, ele vai nos incomodar. Então fique atento. Fique atento, porque às vezes você não vai estar orando quando ele te incomodar, mas você vai estar atento. Que essa semana o Espírito Santo ele venha te trazer uma revelação sobre o propósito da tua vida. A tua vida não é em vão. Você não está aqui por um acaso ou por um acidente. Há um propósito. Que essa semana o Espírito Santo te revele esse propósito. Que essa semana o Espírito Santo te conforte, talvez, sobre uma dor, sobre uma enfermidade. Que o Espírito Santo ele venha te dar um discernimento essa semana. Que você possa discernir sobre uma decisão. Que o Espírito Santo venha te discernir para você decidir corretamente. Que o Espírito Santo essa semana ele venha te direcionar para você ser bênção sobre vidas. Bênção sobre vidas. Bênção sobre vidas, é o que eu declaro sobre a tua vida essa semana. Seja tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. O Senhor te chamou para ser bênção, para frutificar. O Senhor te chamou para você abrir os braços e dizer: Senhor, eis-me aqui. Então essa semana o Senhor vai te usar. É o que eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vá em paz. Sábado que vem nós temos a nossa Santa Ceia, então venha, não esqueça de trazer um alimento, se você puder, perecível, ou talvez uma oferta, mas nós teremos a nossa mesa ali. Então venha, convide alguém, traga alguém, seja uma bênção. Talvez o teu ministério é apenas em trazer, em evangelizar, então traga alguém para estar conosco, para receber o que você está recebendo. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor, a comunhão, a consolação dele esteja com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Deus é por nós, agindo Deus, amém. Vá em paz em nome de Jesus. Se alguém precisar de alguma coisa, não se esqueça, nós temos o pastor, nós temos os líderes. Nos procure, não fique no isolamento. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.